Muito bem, muito bem. O título da mensagem de hoje é Entre a Promessa e o Poder. Entre a Promessa e o Poder. O título da mensagem hoje fala exatamente daquilo que nós vamos falar. Entre. O que acontece entre recebermos uma promessa de Deus, ou o que precisa acontecer entre recebermos uma promessa de Deus, até recebermos de fato a concretização da promessa de Deus. Eu tenho certeza que todos nós amamos receber promessas do Senhor, amém? Mas nós amamos ainda mais quando as promessas se tornam realidade, sim? Eu quero ler um texto com vocês que está em Atos, no capítulo 1, versículos 4 a 8, são 4 versículos de Atos 1, e você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar aqui atrás comigo, e diz assim a palavra do Senhor. Atos 1, versículo 4 a 8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com Espírito Santo. Versículo 6. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? A pergunta deles é: Senhor, esse vai ser o momento em que o Senhor vai devolver o reinado a Israel? Lembrem-se que Israel nesse momento estava sendo controlado, assolado e totalmente dominado pelo Império Romano. E eles estavam perguntando: vai ser esse o momento, Jesus? Esse vai ser o momento onde a promessa vai acontecer? Esse é o momento onde tudo aquilo que sonhamos um dia vai se tornar realidade? Senhor, esse vai ser o momento em que minha bênção vai chegar? E aí Jesus respondeu no versículo 7, ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Ou seja, ele disse: fica tranquilo, o Pai já deu até uma data, tem uma data específica para a promessa que eu prometi chegar. Mas ele continua: mas não cabe a vocês saber disso. Não é da conta de vocês. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Até aqui a palavra do Senhor. Será que nós podemos orar antes de continuar? Senhor Deus, nós te agradecemos por podermos falar da tua palavra. Mas Senhor, hoje, mais do que falar sobre a Tua Palavra, nós desejamos que a Tua Palavra se torne parte da nossa vida. Nós queremos sair daqui, Senhor, cheios e preparados para colocar em prática cada uma das Tuas palavras. Porque ao colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensina, que a nossa vida é transformada, que a nossa vida é redirecionada, que nós nos realinhamos com os céus. Pai, nós amamos receber promessas, amamos receber sonhos, amamos receber, Senhor, notícias das Tuas bênçãos, mas Pai, nós desejamos mais ainda recebermos e participarmos e vivermos as Tuas bênçãos. Por isso, através dessa palavra, Senhor, fala o nosso coração. E se tem alguma coisa que precisa ser acalmada, aquietada na nossa alma, para que possamos estar prontos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, Senhor, faz isso em nós hoje, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos como igreja, amém. Sabe, a nossa geração, as pessoas vivas, todos nós estamos acostumados a não esperar mais. Em outras palavras, a gente desaprendeu a esperar. A gente não gosta de esperar, ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar uma pessoa entrar no carro para você poder sair. Ninguém gosta de esperar a esposa terminar de se maquiar para então poder chegar ao lugar. Ninguém gosta de esperar o marido terminar de fazer as coisas para então poder. Ninguém gosta, filhos não gostam de esperar, pais não gostam de esperar por filhos. A gente não gosta de esperar pelo chefe, o chefe não gosta de esperar pela gente. A gente não espera nem mais pela comida. Se a comida no restaurante passa de 15 minutos, a gente já fica pistola, como dizem em alguns lugares. É assim ou não é? A gente diz: não é possível.
Eu sempre venho aqui e sempre chega rápido essa comida. Você fazendo em casa a comida, você não faz em 15 minutos. Mas no restaurante a gente quer que chegue em 15. Você já pensou nisso? A gente não aguenta esperar. Isso aqui é só uma constatação natural. E eu estou me incluindo nisso. Eu não aguento esperar. É como se a ideia de tempo para nós se atravessou de uma maneira e foi alterada. Uma comida não pode demorar mais que 15 minutos. Como é que vão me entregar? Demorar 15 minutos para me entregar um hambúrguer e batata frita? Não é possível. A gente mudou a ordem da espera. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser instantâneo, tudo tem que ser imediato. A internet, se ela fica um pouquinho lenta em casa, ai Jesus, se você clica no site e ele demora, eu já contei 30 milésimos de segundo para abrir, eu fico nervoso. Eu já contei. Porque um dia eu estava tão irritado com a internet lá de casa, tão irritado, que eu disse: Senhor Jesus, não é possível. Eu vou ligar para eles, mas antes eu sou desses que pega a prova, sabe? Eu vou fazer o teste de velocidade, e eu quero saber quanto tempo demora para carregar uma página. E eu ali botando, disse: que vai dar 2 minutos para carregar uma página. Eu botei 30 milésimos de segundo. Estava me incomodando a ponto de eu gastar 45 minutos no telefone para o técnico arrumar minha internet. A gente não está mais acostumado a esperar nada. A gente não espera por nada. Se a comida atrasa, a gente reclama. Se o pedido não chega no dia em que era para chegar, parece que o mundo acabou, não é? A gente está acostumado com velocidade. E talvez o problema disso seja que nós começamos a tratar Deus da mesma maneira. Porque ninguém gosta do entre uma coisa e outra. A gente até gosta de começar alguma coisa, mas a gente quer logo o resultado, a gente quer logo o final, a gente quer logo ver o fruto. Ninguém gosta de ficar esperando, ninguém gosta de sentar na fila do meio do avião. A gente senta porque não pagou o assento. É ou não é? Ninguém vai lá e escolhe: eu amo o meio, vou escolher o meio, vou pagar R$90 a mais para sentar no meio. Ninguém faz isso. Você escolhe a janela ou o corredor, certo? Ninguém gosta do entre alguma coisa. Sabe, esses dias eu estava rastreando um pedido que eu tinha feito na internet, e a cada minuto e meio, 2 minutos, 5 minutos, eu ia lá e fazia um refresh no site. Eu colocava de novo, e eu colocava de novo, abria o aplicativo toda hora, clicando 50 vezes, como se a velocidade do meu dedo fosse fazer a minha encomenda chegar mais rápido. E aí você clica e aparece aquele negócio escrito lá: objeto em transferência. Em transferência para onde? Você pensa: tá, mas onde é que está? Eu quero saber aonde está a minha encomenda. Está em transferência. Não basta mais saber que está em transferência. Certo ou errado? A gente fica olhando e dizendo: mas aonde está? Já está aqui, já chegou no porto de Itajaí. Mas aonde que está? Já saiu de lá? Porque entre pode ser no momento em que o camarada acabou de postar até o momento de eu receber. Tudo isso é entre, é muita coisa. Eu comprei de Manaus. Gente, tem muita coisa entre Manaus até Balneário Camboriú. A gente odeia não ter o controle da situação, e de aonde e de como vai acontecer, e de onde que estão as coisas. A gente odeia não saber o que está acontecendo. Deixa eu ser franco com vocês, transparente com vocês. Muita gente vive exatamente assim com Deus. Pronto, falei. Deus fala algo, Deus promete algo, mas ainda não aconteceu. E aí começa uma ansiedade interna: será que Deus esqueceu de mim? Será que a minha encomenda está chegando? Será que a minha oração não foi suficiente? Será que Ele ouviu? Será que eu ouvi errado? Será que vai acontecer mesmo? Será que Deus ainda está trabalhando? Será que Ele não parou para descansar? Será que Ele não mudou de ideia e disse: não, vou lá resolver o problema do outro irmão? Será que Deus está fazendo? Porque está demorando muito. Deixa eu falar uma coisa: o espaço entre a promessa e o cumprimento da promessa normalmente é o lugar onde a nossa fé é mais testada e mais provada. Não é na promessa e nem no cumprimento dela. Não é quando Deus te diz: olha, eu vou te fazer pai de multidão, como disse Abraão. Olha, eu vou fazer isso com você. Naquele momento só tem alegria, tem euforia, diz: Deus vai fazer comigo, eu sou o cara, olha que legal.
não é um problema, você não precisa de fé aqui, basicamente você está inebriado com Deus ter te falado alguma coisa, com Deus ter te apontado um caminho. Quando a promessa chega, você está feliz, abrindo o pacote de presente de Deus, dizendo: era exatamente da cor que eu queria, do tamanho certo, olha, serve perfeito em mim. O problema é que a nossa fé é testada entre essas duas coisas. Talvez o problema da nossa geração atual, ou um dos maiores, quem sabe, é exatamente esse: nós queremos o poder, nós queremos a solução, sem passar pelo processo. Nós queremos Atos capítulo 2, que é quando a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam reunidos na casa orando, e os encheu de poder, e todos eles saíram falando em línguas estrangeiras, receberam poder ali na hora, e já começaram o cumprimento da palavra. A gente quer o Atos 2, sem passar pelo Atos 1. Jesus já ressuscitou em Atos 1. Os discípulos já viram milagres, já ouviram promessas, já sabem que algo vai acontecer, mas ainda não chegou o Pentecostes, ainda não é domingo que vem, ainda é esse domingo. A gente já sabe como que a história termina, porque a gente lê, mas eles não sabiam quanto tempo ia demorar. Jesus apenas disse: esperem lá, até que? Objeto em transferência. Poder em transferência. Mas Senhor, quanto tempo? Em transferência. Mas já vai chegar a hora, não cabe a vocês, não é da conta de vocês, fiquem lá, permaneçam lá. Sabe, existe um entre, e o entre é importante para nós, não é sem valor, ele é importante, porque Deus não estava apenas preparando um derramamento do seu Espírito, Deus estava preparando pessoas para receberem o seu Espírito. Deixa eu já te falar uma coisa aqui, que não está na pregação, um parênteses aqui, uma nota do orador. Deus normalmente derrama do seu Espírito através da obediência, nunca através da desobediência. Existe aqui alguma coisa muito profunda no contexto desse texto, no que estava acontecendo. Jesus simplesmente podia derramar o Espírito imediatamente, Ele tem poder para isso, mas Ele manda os discípulos esperarem em Jerusalém. Você acha que Deus estava preparando no forno dos céus o Espírito Santo, estava moldando a forma de fogo que Ele desceria? Você acha que Deus precisava fazer esse negócio? Por que Deus manda esperar? Por que Jesus manda esperar? Espera lá, orem, estejam juntos, porque Deus vai mandar. Deus vai mandar. Por que Jesus faz isso? Jesus manda os discípulos esperarem em Jerusalém. Isso é exatamente contra a lógica da nossa geração, porque esperar parece perda de tempo, é ou não é? É perda de tempo esperar. É perda, eu não estou fazendo nada, eu não estou recebendo nada, eu não estou pensando em nada. É perda de tempo esperar. Mas no reino de Deus, muitas vezes a espera é a preparação do nosso coração, é o céu trabalhando em silêncio antes de manifestar em público. É assim que funciona. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você já recebeu a promessa de Deus, você tem uma palavra, você tem um chamado, você tem uma direção, você tem um sonho, você tem um plano, mas ainda não aconteceu. E a pergunta é: o que você está fazendo entre a sua promessa e o poder? Entre a promessa e o poder. E eu quero ver com vocês de forma prática, nesses próximos minutos, 3 verdades sobre esse entre, esse meio do caminho, essa fila do meio, o que precisamos entender, o que devemos fazer. Porque sabe de uma coisa? A Bíblia diz a respeito de Deus, que Deus não é homem para mentir. Ou seja, Ele diz: vocês são todos uns mentirosos. Deus não é homem para mentir. E Deus também não é filho do homem, filho de homem, humano, para se arrepender daquilo que Ele diz, daquilo que Ele faz. Ou seja, quando Deus promete uma coisa, só tem uma certeza que você pode ter: vai acontecer. Vai acontecer. É certo, é garantido. Ah, mas quando? Esse é o entre que nós precisamos entender. Então, se você está tomando nota, a primeira verdade sobre esse entre é que entre a promessa e o poder existe a espera. Nós já estamos falando sobre isso. Jesus não disse: saiam de Jerusalém e vão aos confins da terra anunciar. Jesus disse outra coisa. Jesus disse: vão para Jerusalém,
Não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Uma das coisas às vezes que mais me choca em Jesus é que às vezes parece que Ele não está nem aí com os nossos sentimentos. Até a gente entender exatamente que foi por causa dos nossos sentimentos que Ele está fazendo daquela forma. Lembrem-se, faziam poucos dias, 40 dias, em que Jesus havia sido morto diante dos olhos deles. Eles haviam perdido toda a esperança 40 dias atrás. Will, isso é triste? É triste. Jesus foi massacrado, foi humilhado, foi assassinado aos olhos de todos, na frente deles, 40 dias antes disso aqui acontecer. 40 dias antes de Jesus falar isso aqui. Mas Will, aonde isso aconteceu? Em Jerusalém. Parece que Jesus diz, olha, voltem para o lugar onde tudo foi por água abaixo. Voltem no lugar onde os sonhos de vocês morreram. Voltem ao lugar onde tudo aconteceu. Voltem ao lugar esquisito que vocês não querem nem mais passar perto, porque te dá gatilho, te lembra de problemas, te lembra de morte. Jesus volta, é basicamente dizer, Jesus, você não se importa com os nossos sentimentos? A gente vai viver tudo aquilo de novo? Jesus está dizendo, não, eu vou ressignificar o caos, o lugar do caos da tua vida. E aonde você viu morte, você vai receber poder. Aonde você viu sofrimento, você vai receber a promessa. Aonde tudo foi por água abaixo, a tua vida começa a mudar. Então não acha que Jesus não se importa com os teus sentimentos. Ele se importa demais para deixar passar por cima. Jesus estava dizendo, não se movam antes da hora. Não se movam antes da hora. Gente, isso é difícil demais, porque a nossa tendência é, se Deus demora, a gente resolve, é ou não é? Deus está demorando para essa conta, eu vou resolver, fulano, me ajuda com isso aqui. A gente resolve, a gente ora, a gente pede. Mas se Deus não resolve na hora que a gente quer, ou no prazo que a gente quer, ou no deadline da nossa agenda, a gente resolve, é assim ou não é? A gente coloca a mão e começa a resolver. Gente, deixa eu lembrar você, se você conhece um pouquinho mínimo de Bíblia, Abraão recebeu a promessa, mas ele tentou acelerar o processo. Saul perdeu o reino porque não conseguiu esperar. A geração atual transformou, a geração que nós vivemos transformou a ansiedade num estilo de vida. A gente diz, uns têm diagnóstico de ansiedade, mas todos nós somos ansiosos. O que está tomando remédio é aquele que está clicando 50 vezes para ver se o objeto já saiu do destino para ser entregue. A gente está ansioso, gente. A gente está ansioso por tudo, a gente quer tudo rápido, tudo às pressas. O mundo está nos pressionando e a gente está caindo na pressão. O mundo está nos pressionando, ao invés de a gente se virar, lutar e resistir, a gente vai, e estão nos empurrando e a gente vai, não, eu vou mesmo. A gente precisa parar com isso. Deus trabalha diferente. Isaías 40, versículo 31, nós lemos essa passagem domingo passado, diz que os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como a águia, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Os que confiam no... Esperar em Deus não é passividade, gente. Talvez você é uma pessoa superativa no meio corporativo, e você fala muito, quem sabe, contra a questão de esperar. Mas deixa eu falar uma coisa, esperar não é passividade. Passividade é errado, a Bíblia condena isso. Mas esperar em Deus não é passividade. Esperar em Deus é confiança. Senão você vai olhar para o seu filho sentado no sofá, assistindo desenho ou jogando videogame, de pernas para o ar, perto da hora de comer. Ele não cozinha, ele não vai no mercado comprar comida, ele não faz nada, ele nem sequer bota a mesa, porque ele é pequenininho, quem sabe, e ele está ali. Você vai chamar ele de passivo? Por quê? Por que seu filho não precisa se preocupar se meio-dia vai ter comida para ele comer? Porque ele confia, ele sabe, o pai e a mãe cuidam dele. Sabe, esperar em Deus não é passividade, é confiança de que no tempo certo, a comida certa vai chegar na mesa. Sabe, entre a promessa e o poder existe espera. E aquilo que eu e você fazemos nesse momento de espera, no entre,
vai mudar a forma como nós vamos receber aquilo que Deus tem para nos dar. O que você vai receber depende de como você passou por essa espera. Sabe, o silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. Entenda isso, a Bíblia inteira mostra. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Alguém aqui consegue sentir que Deus está trabalhando mesmo no silêncio? Alguém consegue crer que Deus está fazendo na sua vida, ainda quando parece que está tudo parado? Alguém aqui comigo consegue ter um pingo de fé e crer nisso? Deus está fazendo na minha vida, ainda que eu não veja, ainda que eu não ouça, eu creio, porque as coisas que eu vivi com Ele até aqui, me provam que Ele não mente, Ele não me abandona, Ele não vira as costas, Ele chega no tempo certo, Ele não se atrasa. Sabe, às vezes, aquilo que você já viveu com Deus tem que ser exemplo e modelo para aquilo que você está vivendo agora, para acalmar a ansiedade, para aquietar o coração. Mas eu ainda não tenho tempo de vida com Deus o suficiente. Fica tranquilo, leia a Bíblia. As pessoas que viveram na Bíblia também passaram pelo mesmo processo, mas Deus nunca abandonou um só sequer que foi chamado e direcionado por Deus, foi abandonado, um só sequer. Segunda verdade que nós precisamos entender é que entre a promessa e o poder existe permanência. Atos 1, 13 ao 14, se você está tomando nota, mostra os discípulos permanecendo juntos em oração. Eles continuaram, permaneceram. Eles não sabiam exatamente quando iria acontecer, porque Jesus não disse, inclusive Jesus disse ao contrário: isso não cabe a vocês, isso é com Deus, não é assunto de vocês. Vocês vão para Jerusalém, fiquem lá até que dos céus sejam revestidos de poder, até que aconteça aquilo que eu prometi para vocês. A gente sabe quanto tempo eles esperaram, mas eles não sabiam se ia demorar 1 dia, 2 dias, 1 hora, 5 horas. Os mais apressados, será que 5 horas, 5 horinhas? 5 horinhas vai dar? Jesus, se eu fizer um jejum de 5 dias aqui já, 5 dias de jejum? Jesus, 5 dias tem que vir alguma coisa. Não, tá Deus, vamos fazer isso aqui, 2 dias de jejum completo, aí o Senhor vem, não é assim que a gente faz? Não, se eu fizer dessa forma, Senhor, 3 diazinhos é suficiente, não é? Eles não sabiam quanto tempo ia demorar. Eles não sabiam que ia durar 10 dias, demorar 10 dias. Eles ficaram 10 dias lá. A gente sabe, 10 dias, 10 dias, gente. Não é pouco tempo não, nem para aquele tempo que eles sabiam um pouco mais esperado que a gente. São 10 dias, mas eles permaneceram. Talvez aqui esteja uma das maiores dificuldades da nossa geração, a constância. Como a gente é difícil em ter constância. Não adianta me olhar com essa cara, você está me olhando, eu sei que você tem dificuldade de ser constante. Todos nós temos. Talvez no trabalho você é altamente constante, mas na família. Talvez no seu casamento você é altamente constante, mas na empresa, com os filhos. A gente tem dificuldade com o peso, com a dieta, com as decisões do ano novo. Eu não vou nem falar em decisões do ano novo, para não pesar o clima, né? Sabe, gente, em 10 conversas que eu tenho com as pessoas da igreja durante a semana, pelo menos 8 me dizem que tem problema com constância. Não estou adivinhando nada, são as estatísticas, é o que mostra, é o número real. Nós temos dificuldade com permanecer, a gente começa, mas a gente não continua, a gente não permanece. Quantas pessoas já vieram para mim contar testemunhos lindos daquilo que Deus disse que aconteceria, e as pessoas estão tão empolgadas e tão maravilhosas, a gente chora junto, a gente se abraça, a gente se alegra, a gente ora junto. Deus, obrigado, porque finalmente veio a resposta para esse irmão ou para essa irmã do que ela tem que fazer. Glorificado seja o teu nome. E a gente está feliz, e o irmão e a irmã estão felizes. Passa 7 dias, 1 semana, o mesmo irmão, a mesma irmã está triste. Irmão, o que aconteceu? Pois é, ainda não chegou aquilo que o Senhor me prometeu, mas passou 7 dias, é 1 semana, a gente desanima em 1 semana, vem contar testemunhos maravilhosos sobre o momento que se posicionou com Deus, mas 1 semana, 2 semanas depois, já vem contar como tão tristes, porque Deus não fez ainda, já passaram 2 semanas. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, a gente precisa cair na real, eu preciso cair na real. Isso aqui é uma notícia boa para a gente precisa cair na real.
Quem lembra de Davi, o rei Davi? Mesmo quem? Rei Davi. O rei Davi foi ungido como rei pelo profeta, num momento. Mas ele não subiu ao trono como rei de Israel naquele momento. Você quer saber quanto tempo passou? De 15 a 20 anos. 15 a 20 anos para você se tornar uma coisa em que a autoridade máxima já determinou que você podia se tornar. Você tem noção do que é isso? 15 ou 20 anos? Eu não sei se eu tenho toda essa paciência. Paciência talvez até teria. Mas sabe o que me marca em Davi? Foi no tempo de espera dele. Davi continuou servindo a Deus, servindo ao seu povo e servindo a um rei louco que queria matar ele. 15 a 20 anos permaneceu. Ele não fugiu, ele não foi embora, disse: eu não vou, me solta, me esquece. Vocês complicaram a minha vida, eu não quero uma promessa nenhuma. Ele permaneceu no lugar aonde o Senhor o posicionou. Nossa, como Deus não ama Davi. Deus amava tanto Davi que usou de 15 a 20 anos para preparar o coração dele, a vida dele para governar. Às vezes a gente quer governo e Deus diz: se eu te der governo eu te mato. Eu não posso te dar esse negócio agora. Eu não vou te dar uma moto para uma criança de 7 anos andar. Eu amo, eu tenho cuidado. Sabe, às vezes a gente começa um relacionamento, mas não permanece. Às vezes a gente começa no ministério, mas não permanece. A gente começa no propósito, mas não permanece. A gente começa em oração, mas não permanece. Deixa eu te falar uma coisa: existe algo de poderoso acontecendo no secreto enquanto nós permanecemos. Sabe, quando você permanece, ainda que as coisas mudem, ainda que venham as aflições, ainda que as pessoas digam: você ainda está aí, você ainda está fazendo isso, no mesmo lugar, você não cansou não. Se você permanece, tem algo poderoso que acontece na nossa vida. Will, aonde que diz isso? João capítulo 15, versículo 4, eu acho que está aqui atrás, lê comigo, acompanha isso, olha o que acontece. Jesus, o próprio Jesus está dizendo: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A árvore precisa de tempo para dar frutos. Ou você alguma vez já viu uma, como é que chama? Uma mudinha de uma árvore pequenininha, com aqueles galhos bem fininhos, sabe? Aqueles galhos assim, recém está saindo da terra. Você já viu um tomate enorme pendurado no galho dela? Alguém já viu? Não tem. Um fruto enorme pendurado. Por que não? Porque não está pronto ainda. Por que não está pronto? Porque não tem galho para sustentar aquele fruto. Não tem força, não tem seivo suficiente, não tem nutrientes, não, aquela planta não está pronta para sustentar aquele fruto. Mas quando o caule engrossa, os ramos se espalham, eles ganham força, eles ganham vitalidade, agora o fruto pode vir. Se ele vem antes, o fruto cai no chão e apodrece. Os outros levam, os outros roubam. Assim é a nossa vida, gente. Às vezes a gente está querendo coisas rápido demais de Deus. Não é que a gente tem que desacelerar, a gente tem que continuar batendo na porta, pedindo, suplicando, mas a gente tem que permanecer no lugar certo, posicionados aonde o Senhor nos posicionou, aonde os céus nos chamaram, até que nós estejamos fortes o suficiente, esperando e permanecendo, para que o fruto venha e não se perca. Sabe, o poder de Atos 2 nasceu na permanência de Atos 1. Não nasceu em Atos 2. O poder de Atos 2 nasce na permanência de Atos 1. Sabe, tem gente querendo viver derramamento, mas sem permanecer na presença de Deus. Tem gente querendo viver uma vida extravagante com Deus, mas sem permanecer nas coisas básicas da fé. Isso aqui não é um xingamento para quem não consegue permanecer, é um estímulo, é um impulsionamento para que, se você decidir permanecer nas coisas básicas da fé, o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre você. E as coisas vão ficar mais leves, as coisas vão ficar mais fáceis. É o que a Bíblia nos promete nesse sentido. A vida vai ficar um pouco mais leve, porque agora nós temos poder para carregar aquilo que o Senhor está nos dando. Gente, eu vi isso a minha adolescência toda.
enquanto eu observava os meus pais pastoreando, toda a minha adolescência e juventude eu vi isso acontecendo. Pessoas indo atrás da profecia, indo atrás do barulho, indo atrás do show, indo atrás da imersão. Agora a moda é imersão, não é mais retiro, é imersão. Custa mais caro do que retiro. Retiro na minha época custava R$45 para pagar a comida, que era ruim que dói. Agora é a imersão. A imersão é R$4.500. Tá bom, vamos lá, continuar. Pastor, você é contra isso? Não sou contra imersão nenhuma. Eu sou a favor da imersão no Espírito Santo, eu sou a favor da imersão na palavra, mas eu acho que a gente não precisa cobrar nada para imergir pessoa nenhuma na palavra do Senhor, só isso. Mas é pessoas indo atrás de barulho, querendo poder, mas não entenderam que o poder vem da permanência. Não vem de outra coisa, vem da permanência, gente. Entre a promessa e o poder existe permanência. E para finalizar nos últimos minutos que me restam, entre a promessa e o poder existe preparação. Você consegue falar comigo? Preparação? Will, por quê? Porque tinha gente dormindo aí, acorda. Só isso. Entre a promessa e o poder tem preparação. Jesus disse: vocês vão receber poder, vocês receberão poder. É poder para quê? Jesus disse: para ser testemunhas. O Espírito Santo não iria vir à terra apenas para gerar emoção no nosso coração. Gente, o Espírito Santo não vem sobre a nossa vida para a gente chorar, arrepiar e tremelicar. O Espírito Santo não vem sobre a nossa vida para a gente engordar espiritualmente e dizer: nossa, eu estou cheião do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre a nossa vida, o poder de Deus vem sobre a nossa vida com um objetivo claro, para nós termos capacidade, coragem, força e ousadia para ser testemunha. Sabe o que é uma testemunha? Vou simplificar aqui, a gente sabe, mas às vezes no contexto de Bíblia a gente esquece do resto da vida, né? Testemunha é basicamente alguém que é solicitado que esteja num tribunal para testemunhar sobre alguma coisa, certo? Os céus estão dizendo que Deus vai derramar poder, bênção, sinais sobre a nossa vida, para nós nos tornarmos uma testemunha fiel. O que é uma testemunha fiel? É uma testemunha que qualquer júri pode acreditar, porque ela é idônea, ela é verdadeira. Dá para ver na vida dela que ela é reta. Testemunha do quê? Do amor de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, de uma nova vida que nós temos na presença dEle, de abandonar os nossos pecados, de uma transformação genuína, de conversão do nosso coração. Nós recebemos poder dos céus, e todas as bênçãos que recebemos do céu não são para engordar a nossa alma, mas para fazer transbordar como testemunhas do céu. Sabe, o Espírito Santo não ia vir apenas para gerar emoção, mas para gerar missão. Deus estava preparando homens comuns para carregarem algo maior do que eles mesmos. Deixa eu te falar uma coisa, talvez Deus esteja fazendo exatamente isso nesse exato momento com a sua vida, e talvez é por isso que está doendo tanto, porque o entre machuca. É complicado, é difícil, causa dúvida. Talvez você está nesse momento de vida, é porque Deus está te chamando para te encher de poder, para ser testemunha dEle. Você acha que Deus está atrasado com alguma coisa na sua vida? Deus não está atrasado. Talvez Deus esteja preparando exatamente agora aquilo que você precisa no tempo certo. Will, preparando o quê? Preparando teu coração, preparando as tuas emoções. Porque a gente sabe o quão desequilibrado a gente consegue ser às vezes. Vamos falar sério. A gente sabe o quão explosivo a gente consegue ser às vezes. A gente sabe o quão pavio curto a gente consegue ser às vezes. Gente, vamos falar sério. Preparando a tua maturidade, preparando a minha maturidade. Qual maturidade? Maturidade intelectual também. Também é espiritual, mas também é intelectual. Gente, tem gente que é adulto só na idade do CPF. Eu descobri em um certo momento da minha vida que em uma área específica, eu não vou contar aqui para você, você não tem que ficar sabendo meus problemas, eles são meus. Mas numa área específica da minha vida, eu tinha 30 e poucos anos, também não vou dizer quando. E a minha cabeça sobre aquele assunto era de 7 anos de idade. E foi o Senhor, o Espírito Santo que me confrontou, não foi nem minha mulher. Gente, você acha que a mulher confrontando um homem é osso duro de roer? Espera o Senhor, o Espírito Santo confrontar você, apontar o dedo na tua cara e dizer: cara, você é imaturo, você é criança, vamos ver se cresce, meu amigão.
para com essa coisinha de naninha, de chupetinha. Você tem que crescer. Gente, isso dói demais. Mas é isso que nos faz crescer, é isso que nos faz amadurecer. Deus está preparando a nossa maturidade, Deus está preparando a nossa estrutura, a tua estrutura, Deus está preparando a nossa fé. Deixa eu te falar uma coisa: poder sem preparo destrói pessoas. Destrói pessoas. A gente não precisa nem ir muito longe. Ou você não conhece alguém perto de você, ou nunca viu na TV ou em rede social alguém que recebeu muito poder e pisou na melancia feia. Até receber poder, antes de receber poder, era uma pessoa respeitada, uma pessoa legal, que todos diziam: nossa, que pessoa incrível. Recebeu o poder, pisou na jaca, escorregou na banana, botou os pés dentro da melancia, qualquer outro tipo de coisa que você queira. Você está entendendo? Por quê? Porque não tinha estrutura, não tinha preparo. Deixa eu te falar uma coisa: os céus estão constantemente preparando em silêncio aquilo que eles estão prontos para derramar em público. Sabe, Atos 1 termina em espera, mas Atos 2 começa em derramamento do poder do Espírito Santo. Deus sempre cumpre aquilo que promete. Deixa eu falar isso para você: Deus sempre cumpre aquilo que promete. Deixa eu dizer isso para alguém específico agora. Você já tinha desistido? Você já tinha desistido da sua vida? Você está aqui hoje. Você acha que não tem mais nada para você nessa vida? Você acha que Deus não te vê mais? Você acha que Deus virou as costas para ti? Deixa eu te falar exatamente para você hoje: Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. E aquilo que Ele prometeu sobre a tua vida é uma vida em abundância. Não faz isso. Não desiste ainda, porque Ele não desistiu de ti. Ele não desistiu de ti. Você sabe quem é essa pessoa? Você sabe que é você. No final dessa reunião, vem falar comigo, porque Deus não desistiu de ti. Deus não desistiu da tua vida. A tua vida é preciosa para Ele. A tua vida é poderosa demais nas mãos do Senhor. Não importa aquilo que aconteceu com você, Deus não desistiu de você. Não faz isso. Talvez você veio aqui só para ouvir isso. Não faz isso. Atos 2 começa no derramamento do poder do Espírito Santo, porque Ele sempre cumpre aquilo que prometeu. O problema é que normalmente nós queremos pular esse processo. Só que existe o que acontece no meio, é o entre. E é no entre que a nossa fé amadurece. O entre não é uma espera vazia, não é o clicar e clicar e clicar na tela de um aplicativo, simplesmente esperando alguma coisa chegar. O entre é onde Deus faz a nossa fé amadurecer. É no entre que o nosso caráter é moldado, quebrado e construído de novo. É no entre que a nossa dependência cresce. É no entre que a nossa intimidade aumenta. É no entre que as coisas mudam na nossa vida. Talvez hoje Deus esteja dizendo para alguém aqui: não saia de Jerusalém ainda. Eu não sei qual é a tua Jerusalém. Você entende quando eu falo isso? Se você ouviu tudo o que eu falo, você entende. Qual é o teu lugar que Deus te mandou esperar? Qual é a situação que Deus mandou? Espera, ainda não sai daí ainda. Tem mais para ti. Deixa eu te falar isso. Não sai de Jerusalém ainda, permanece, continua, não desista, não abandona o processo, porque existe poder vindo, e quando o poder chegar, você vai desejar estar no lugar certo, na hora certa, não porque você sabia, não porque alguém te contou, mas porque você decidiu confiar e permanecer no lugar aonde o Senhor te plantou. Sabe, talvez você entrou aqui hoje totalmente cansado, cansada, exausta de esperar. Talvez enquanto eu falava sobre isso, o Espírito Santo falava no teu coração, e você está lutando contra isso, dizendo: Senhor, eu estou esperando tanto tempo, eu não aguento mais esperar. A gente já teve essa conversa, Espírito Santo. O Espírito Santo veio de novo com essa conversa para você,
Talvez você está cansado do silêncio, cansado do processo, cansado de não entender aquilo que Deus está fazendo. Deixa eu te lembrar de uma coisa hoje: o silêncio de Deus nunca significou a falta ou a ausência dele. O silêncio de Deus continua mostrando que Ele continua trabalhando. Aconteça o que acontecer, ainda que você não veja, ainda que você não entenda, ainda que pareça que está demorando demais, passou do tempo, perdeu o time na minha vida, existe poder vindo, existe cumprimento de promessa vindo, existe promessa sendo preparada, existe algo acontecendo no secreto. Sabe, talvez hoje Deus esteja chamando você de volta para a permanência, de volta para a oração, de volta para a presença, de volta para a intimidade, de volta para os braços dele, de volta para a dependência. Meu irmão, minha irmã, quem aprende a permanecer entre a promessa e o poder, se torna alguém capaz de carregar aquilo que Deus vai derramar. Você entendeu isso? Você percebeu isso? Quem consegue permanecer, quem aprende a permanecer entre a promessa e o poder, vai se tornar alguém que é capaz de carregar aquilo que Deus tem para derramar. Eu quero ser capaz de carregar aquilo que Deus tem para derramar sobre mim. Eu não quero chegar um momento de Deus dizer: Will, esse era o momento, mas você não está pronto ainda, vai ter que esperar um pouco mais. Eu não quero esperar mais do que o tempo que eu já tinha que esperar. Sabe, eu quero te convidar, igreja, será que você pode ficar de pé? E antes de nós orarmos, nós vamos cantar uma canção, a mesma canção que nós cantamos antes. E eu amaria que você pudesse fechar os teus olhos. Não te incomoda com quem está do teu lado agora. Esse é um momento só teu e Deus. E que você cante essa canção com o teu coração, com a tua alma. Não é sobre o ritmo, não é sobre a música, não são sobre os instrumentos ou as notas. É sobre o que essa canção diz, ao teu respeito e ao nosso respeito. Será que nós podemos cantar isso? Diga isso em fé, creia em nome de Jesus, porque há algo vindo na tua direção, há algo vindo na nossa direção. Eu quero estar pronto, alguém mais quer estar pronto? Vamos lá, igreja Sol, e vamos cantar isso com fé. Conquistou, sobre tudo é vencedor. Ele é o Senhor. Você pode fechar os teus olhos, eu quero orar por você. Enquanto eu estiver orando, se você for uma das pessoas que precisa dizer para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu quero a partir de hoje que a minha vida te pertence. Você nunca disse isso com a sua boca, nunca creu dessa forma no seu coração, nunca disse: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor. A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10 que se com a nossa boca confessarmos que Jesus é o nosso Senhor e crermos no nosso coração que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Sabe, a Bíblia fala isso categoricamente. Quando nós dizemos sim para Jesus, nós estamos permitindo que Ele entre na nossa vida. E nesse momento, enquanto nós estivermos orando, se você for uma dessas pessoas, será que você pode erguer a tua mão bem alta aí onde você está, de olhos fechados mesmo? Eu quero orar por você. Senhor Jesus, em nome de Jesus, nesse momento nós pedimos por todo irmão e irmã, todo irmão e irmã que está dizendo hoje: em nome de Jesus, Tu és o meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas essas mãos levantadas, eu oro por esses corações arrependidos. Pai, em nome de Jesus, quem sabe andamos longe, tempo demais da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, recebe o Teu filho e a Tua filha nos Teus braços. Pai, eu oro hoje por todas as pessoas que estão decidindo na Tua presença, esperar firmes, permanecer até que dos céus sejam revestidos com poder. Pai, nos dá força, ousadia e coragem. Se você quer esse momento, levanta as tuas mãos. Se você, essa oração é por você, levanta bem alto uma das tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, fé, coragem, ousadia